O som dos aparelhos na sala de emergência ecoava enquanto as equipes médicas corriam contra o tempo, decidindo o destino de pacientes. No meio do caos controlado, o Dr. Elias Martins adentrou a sala com a serenidade de quem já havia presenciado tudo. Ao seu lado, uma enfermeira com o semblante preocupado se aproximou rapidamente. Dr. Martins, temos uma situação urgente. Dona Beatriz Ferreira, 56 anos, passou por complicações durante uma cirurgia de emergência. Diante da gravidade do caso, Elias se preparou sem hesitar e foi direto para a sala de cirurgia, determinado a salvar a vida da paciente. A cirurgia se prolongou por horas, mas ao final ele conseguiu estabilizá-la. O que ele não esperava era o confronto amargo que teria com Beatriz logo após ela acordar, quando, em vez de gratidão, recebeu insultos carregados de preconceito. Elias precisaria de toda sua paciência e resiliência para lidar com uma batalha que estava apenas começando. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Ao sair da cirurgia, Elias tirou as luvas, olhou o relógio e sentiu o alívio temporário de ter feito seu trabalho com sucesso. Beatriz, a paciente de 56 anos, estava estável e iria se recuperar. No entanto, assim que entrou na sala de recuperação para checar o estado da paciente, foi recebido com hostilidade. "Quero falar com um médico de verdade, não com você", Beatriz disse com a voz afiada. Elias já havia presenciado isso antes. Não importava que ele tivesse salvado sua vida. Para Beatriz, ele era apenas um homem negro, e isso era o suficiente para desqualificá-lo aos seus olhos. Mantendo a compostura, respondeu: "Fui eu quem realizou sua cirurgia, dona Beatriz. Apesar das complicações, o procedimento foi um sucesso. Você está no caminho da recuperação." Ela o encarou com desdém, apontando para os curativos. "Eu chamo isso de recuperação? Nunca me senti tão mal. O que você fez comigo?" A frustração era palpável, mas Elias manteve o tom calmo. "A dor que sente é normal após uma cirurgia como essa. Com o tempo vai se sentir melhor." "Não quero que você encoste em mim!" ela gritou. "Quero alguém que saiba o que está fazendo." "Posso providenciar outra opinião se preferir", respondeu ele inabalável. Naquela manhã, quando Elias voltou à sala de descanso, seu pager vibrou. Beatriz ainda insistia em reclamar, e agora estava pedindo para que ele fosse demitido. Para Elias, essa não era uma situação nova. Ele já havia enfrentado pacientes como ela antes, mas cada vez que o racismo escancarado surgia, o peso era inevitável. Durante os próximos dias, Beatriz continuou a expressar sua insatisfação com Elias, exigindo outro médico, fazendo falsas acusações e até ameaçando processá-lo. Ela chegou a reunir seu advogado, afirmando que iria acabar com a carreira dele. Para ela, a questão não era o cuidado que recebeu, mas sim a cor da pele de quem havia salvado sua vida. Elias tentou manter seu foco no trabalho, com o apoio de seus colegas, que sabiam da qualidade de seu trabalho e do quão injustas eram as acusações. No entanto, a situação só se agravava. Beatriz não estava disposta a deixar a situação de lado, e Elias sabia que estava prestes a enfrentar uma batalha ainda maior. Nos dias que seguiram, a hostilidade de Beatriz continuou a crescer. Ela exigia atenção constante, chamando enfermeiras a todo momento, enquanto espalhava suas queixas pelos corredores. A equipe do hospital, embora profissional, estava cada vez mais esgotada com suas constantes reclamações. Era como se Beatriz estivesse determinada a transformar a recuperação em um espetáculo de amargura e rancor. Elias, por outro lado, continuava fazendo seu trabalho com o mesmo cuidado e dedicação de sempre. Verificava seus pacientes, revisava prontuários e se mantinha firme em suas responsabilidades. No entanto, ele sabia que cada encontro com Beatriz era uma nova oportunidade para ela destilar seu desprezo, e isso o desgastava, mesmo que ele não demonstrasse. Na manhã seguinte, quando entrou no quarto dela mais uma vez, Beatriz o encarou com o rosto contorcido de raiva. Ela já o esperava com uma nova onda de acusações.
Eu avisei que não quero você aqui, ela gritou assim que ele se aproximou. Não confio em você e sei que está tentando encobrir o que fez comigo. Acha que pode continuar arruinando minha vida sem consequências? Elias respirou fundo, mantendo a postura serena. Dona Beatriz, estou aqui para garantir que sua recuperação está acontecendo conforme o previsto. Seus sinais vitais estão bons e você está melhorando. Ela zombou, incrédula. Melhorando? Sinto mais dor a cada dia. Beatriz bateu a mão na cama. Sei que é culpa sua. Está tentando me destruir. Aquela acusação, como tantas outras, doía profundamente. Não pelo conteúdo em si, mas porque Elias sabia que para ela, sua competência jamais seria suficiente. Ela nunca enxergaria além da cor de sua pele. Lamento que se sinta assim, ele respondeu, com a mesma calma que vinha mantendo desde o início. Mas todos os exames mostram que sua recuperação está indo bem. Beatriz o interrompeu, ainda mais furiosa. Você acha que pode enganar a todos, mas eu não vou cair nessa. Vou processar esse hospital e você vai pagar por tudo que fez. Elias sabia que as ameaças dela tinham força. Mesmo que as acusações fossem falsas, o simples fato de ela estar disposta a processar o hospital colocava em risco sua carreira e reputação. Ele deixou o quarto, frustrado, mas determinado a continuar fazendo seu trabalho corretamente. No escritório da Dra. Renata Cardoso, chefe do hospital, Elias relatou a situação. Ela o ouviu atentamente enquanto ele explicava que Beatriz agora estava ameaçando não apenas processá-lo, mas também destruir sua carreira. Já estamos cientes disso, disse Renata, suspirando. Recebemos um alerta da equipe jurídica. Ela mencionou um processo e parece estar disposta a levar isso adiante. Eu sabia que isso poderia acontecer, respondeu Elias, tentando não deixar o cansaço transparecer. Você fez tudo certo, Elias, garantiu a doutora Renata com um olhar firme. Ela está criando um caso sem fundamento, mas você sabe que essas coisas podem tomar proporções maiores. Elias assentiu, já sentindo o peso de tudo aquilo. Ele sabia que, embora o hospital estivesse ao seu lado, a batalha ainda estava longe de terminar. Beatriz estava determinada a prejudicá-lo e ele precisava se preparar para o pior. Dias depois, a tensão continuava a se espalhar pelo hospital. Beatriz havia sido transferida para um quarto particular, mas suas reclamações incessantes ainda ecoavam pelos corredores. As enfermeiras, que antes demonstravam paciência, agora evitavam qualquer interação prolongada com ela. O ambiente no hospital, que já era tenso por conta do volume de trabalho, parecia ainda mais carregado pela presença de Beatriz. Quando Elias entrou no quarto dela naquela manhã, sabia que a situação não mudaria. Beatriz o encarava com o mesmo desprezo de sempre. Você não vai me enganar, ela disse, antes mesmo que ele pudesse falar. Sei o que fez. Você arruinou minha vida, e eu vou garantir que você pague por isso. Elias, mantendo o profissionalismo de sempre, respondeu. Dona Beatriz, a equipe médica já revisou seu caso, e tudo está conforme o esperado. Sua recuperação foi bem-sucedida, e em breve você poderá ir para casa. Ela jogou os braços para o alto em um gesto dramático. Casa? Você acha que vou simplesmente sair daqui como se nada tivesse acontecido? Eu me recuso a ir até ter certeza de que estou bem. Vocês não me enganaram. Elias sabia que aquela conversa não levaria a lugar nenhum. Beatriz estava decidida a prolongar o conflito o máximo possível. Se a senhora se recusar a sair, disse ele mantendo o tom firme, não teremos escolha a não ser envolver a segurança do hospital. Ela o encarou com raiva, mas Elias não recuou. Beatriz sabia que havia perdido o controle da situação, e naquele momento Gregório Santos, chefe de segurança, entrou no quarto. Ele a informou, com educação e firmeza, que ela teria que deixar o hospital. Mesmo com sua resistência e ameaças de processar o hospital, Beatriz foi escoltada para fora. Seus gritos e acusações ecoavam pelos corredores enquanto era conduzida, mas Elias, observando de longe, sabia que a batalha estava longe de acabar. Mais tarde naquele dia, de volta ao escritório, Elias recebeu uma visita da doutora Renata.
Acabei de receber um telefonema da equipe jurídica. Ela disse com um semblante sério. A dona Beatriz voltou, e dessa vez está acompanhada de um advogado. Elias assentiu, já esperando por isso. Eles querem falar diretamente com você. Com o peso da situação sobre seus ombros, Elias sabia que precisaria enfrentar essa nova etapa com a mesma paciência e resiliência que vinha mantendo até ali. Elias respirou fundo antes de entrar na sala de conferência onde Beatriz e seu advogado o esperavam. Ele sabia que o confronto seria difícil, mas estava preparado. Quando entrou, viu o olhar de desprezo familiar no rosto de Beatriz, enquanto seu advogado, um homem jovem e de expressão séria, parecia avaliar cuidadosamente cada movimento. Finalmente, Beatriz cuspiu, sua voz carregada de rancor. Você acha que pode continuar com sua vida, depois do que fez comigo? Elias manteve a calma, aproximando-se da mesa e sentando-se de frente para os dois. A tensão no ar era palpável, mas ele sabia que não podia deixar as emoções tomarem conta. Dona Beatriz, começou ele com um tom firme e controlado. Desde o momento em que acordou da cirurgia, tem me acusado injustamente. Fiz o meu trabalho da melhor maneira possível, seguindo todos os protocolos. Você se recuperou bem, e sua condição atual é prova disso. O advogado de Beatriz, até então em silêncio, finalmente interveio. Dr. Martins, minha cliente tem sérias preocupações com relação ao tratamento que recebeu neste hospital. Ela sente que houve negligência, e estamos aqui para discutir uma solução antes que as coisas precisem ser resolvidas judicialmente. Elias encarou o advogado com firmeza, mas sem hostilidade. Sabia que a batalha legal estava apenas começando, mas havia uma verdade que ele precisava expor ali, sem rodeios. Entendo que minha paciente possa ter dúvidas sobre sua recuperação, respondeu ele, olhando brevemente para Beatriz antes de voltar-se para o advogado. Mas o que está acontecendo aqui vai além da cirurgia. Desde o momento em que entrei no quarto dela após a operação, fui tratado com desdém, não por algo que fiz, mas por quem eu sou. Isso não é sobre o tratamento médico, é sobre preconceito. Beatriz se inclinou na cadeira, os olhos estreitos transbordando de raiva. Preconceito? Ela rosnou quase indignada. Você está insinuando que estou sendo racista? Isso é ridículo. Não estou insinuando, disse Elias firme. Estou afirmando. Desde o início, você me tratou de forma hostil, não por conta da cirurgia, mas por causa da minha aparência. Salvei sua vida, e mesmo assim, você só consegue enxergar a cor da minha pele. O advogado parecia desconfortável, claramente percebendo o peso das palavras de Elias e a força da verdade que elas carregavam. Beatriz, por outro lado, se calou, absorvendo as acusações com um olhar de fúria contida. Você acha que pode se esconder atrás disso? Ela gritou, tentando recuperar o controle da situação. Eu vou processar você e esse hospital por tudo o que vocês me fizeram. Vou garantir que você perca o seu emprego. Elias sabia que era inútil tentar mudar a mentalidade dela, mas precisava deixar claro que não se intimidaria. O tribunal vai lidar com os fatos, respondeu ele, mantendo o tom firme. E os fatos mostram que eu fiz meu trabalho de acordo com o mais alto padrão de cuidado. Se você quiser prosseguir com isso, estarei pronto para enfrentar o que vier. O silêncio tomou conta da sala por alguns instantes. O advogado, percebendo que a situação estava ficando cada vez mais insustentável, pigarreou e, em um tom mais cauteloso, disse: Vamos seguir adiante com o processo, Dr. Martins. Nos veremos no tribunal. Elias assentiu, sentindo o peso daquela conversa. Beatriz lançou-lhe um último olhar de ódio antes de sair da sala com seu advogado. Apesar do apoio do hospital, ele sabia que a batalha legal seria exaustiva, tanto emocional quanto profissionalmente. Nos dias que antecederam o julgamento, a equipe jurídica do hospital trabalhou incansavelmente para reunir todos os documentos médicos e testemunhos necessários. Elias sabia que havia feito tudo corretamente, mas o desgaste de lidar com a acusação injusta era evidente. O apoio dos colegas e da doutora Renata foi fundamental para que ele mantivesse o foco no trabalho durante o processo.
Quando o dia do julgamento finalmente chegou, Elias entrou na sala do tribunal com a cabeça erguida. Sabia que enfrentava algo muito maior do que uma simples acusação de negligência. Estava enfrentando o preconceito, o racismo que tentava se disfarçar de uma questão legal. Beatriz estava presente, sentada ao lado de seu advogado com o mesmo olhar de desprezo. Durante o julgamento, o advogado dela apresentou suas alegações, acusando Elias de negligência e sugerindo que ele havia sido irresponsável durante a cirurgia. No entanto, à medida que o hospital apresentava sua defesa, ficou claro que as acusações não tinham fundamento. Os documentos médicos, depoimentos de especialistas e a própria evolução de Beatriz mostravam que Elias havia seguido todos os protocolos com perfeição. Após horas de audiências, o juiz anunciou o veredicto. O processo foi considerado improcedente e todas as acusações contra Elias foram descartadas. O alívio foi instantâneo, mas o desgaste emocional ainda estava presente. Elias sabia que havia vencido aquela batalha, mas também sabia que a luta contra o preconceito era contínua. De volta ao hospital, Elias sentou-se em seu escritório, olhando pela janela enquanto processava tudo o que havia acontecido. A doutora Renata entrou na sala com um sorriso leve. "Está tudo resolvido", disse ela, sentando-se à sua frente. "O caso foi encerrado e você está livre de todas as acusações." Elias assentiu, sentindo uma mistura de alívio e cansaço. "Sabia que venceríamos", respondeu ele, "mas não esperava que fosse tão exaustivo." A doutora Renata sorriu compreensiva. "Você lidou com isso de maneira incrível. Estamos todos muito orgulhosos de como você conduziu tudo. Prova, mais uma vez, que você é um dos melhores médicos que temos aqui." Elias sorriu, finalmente permitindo-se relaxar um pouco. "Obrigado. Sei que não teria conseguido sem o apoio de todos." "Você merece estar aqui, Elias", disse a doutora Renata, colocando a mão em seu ombro com um gesto de apoio. "Não deixe que pessoas como Beatriz façam você duvidar disso." Enquanto a doutora Renata se despedia e deixava a sala, Elias olhou mais uma vez pela janela, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ele sabia que, mesmo com o julgamento a seu favor, essa não seria a última vez que enfrentaria situações como aquela. Mas também sabia que estava mais forte, mais resiliente. A batalha havia sido vencida, mas a luta por reconhecimento e respeito continuaria. E Elias estava preparado para enfrentá-la, de cabeça erguida e com a certeza de que a verdade sempre prevaleceria. O que você achou da postura de Elias durante todo o processo? Você acredita que ele poderia ter agido de outra forma diante das atitudes de Beatriz? Como você lidaria com uma situação de preconceito tão intensa como a que ele enfrentou? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.